Fala, turma, chegou a hora de vender a nossa velha companheira de viagens. Está com a gente desde 2019, rodou 90 mil quilômetros com a gente, mais da metade dessa quilometragem em viagens e expedições. Então a gente vai apresentar todo o carro aqui. Quando vender, a gente vai colocar na descrição que foi vendido. De qualquer maneira, a gente vai fazer um vídeo apresentando o carro para servir de ideia para você aí que está montando seu veículo overland, às vezes está quebrando a cabeça com alguma coisa. A gente já quebrou a cabeça e às vezes tem uma solução boa. Muita coisa que a gente conseguiu evoluir, adaptar para funcionar melhor, para ocupar menos espaço. Então pode ter um conteúdo aqui que vai servir muito para você. Bora lá! Colocando essa águazinha para ferver, vamos falar do primeiro item. O nosso tanque é um tanque feito em aço inox 316 com capacidade para quase 60 litros. Tem opção de aquecimento e a entrada da água é feita por aqui. A gente abre o registro, coloca a água, depois a gente consegue fechar para não vazar, esconde e ele fica quase imperceptível. A saída do nosso tanque chega aqui. E daqui a gente gosta de usar essa bifurcação aqui porque a gente consegue atender a pia e a gente consegue atender uma saída de água aqui que a gente pode, outra pessoa aqui pode usar para lavar alguma outra coisa, lavar o pé, alguma coisa que não está relacionado aqui à pia. A pressão da água é muito boa, a bomba funciona por pressostato, então quer dizer, à medida que você dá saída na água, a pressão no sistema diminui, então a bomba liga. É uma C-Flow, é uma bomba que funciona muito bem para esse tipo de aplicação. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa cozinha. Tem essa gaveta aqui que a gente guarda os utensílios de cozinha. Ela é bem espaçosa, panela, talher, fica tudo aqui. A gaveta de cima a gente usa para armazenar os mantimentos que a gente vai fazendo compra no decorrer da viagem. E tem uma outra gaveta aqui que a gente vai colocando algumas coisas que a gente vai descobrindo necessidade durante a viagem. Então um vinho que a gente compra, alguma coisa maior, a gente acaba colocando aqui. E nessa outra gaveta pequenininha, a gente tem uma pia de cozinha. Mas a gente conseguiu chegar nesse formato aqui, que ficou bem compacto. A gente coloca a torneira aqui, conecta ali na bomba de água. Então traz essa comodidade de poder lavar a nossa própria louça aqui no carro também. A montagem da pia é bastante simples. A gente insere a torneira, coloca uma arruela e o outro elemento já é o engate rápido. A gente usa essa mangueira curta para ligar a saída do tanque diretamente na torneira. No fundo da pia a gente conecta esse sifão e conduz a água para esse galão retrátil. Como ambos são sanfonados, eles ocupam muito pouco espaço. A montagem do sistema é bastante rápida, a utilização é como se estivesse em casa e a desmontagem e o armazenamento são igualmente rápidos e simples e ocupam pouco espaço. Uma solução muito boa que nos ajudou muito com uma coisa que a gente já quebrava a cabeça há bastante tempo. E a gente ainda tem esse ponto de armazenamento do lado da geladeira que tem acesso por dentro e por fora. Todo esse móvel pode ser retirado do carro. Ele fica apoiado sobre esses perfis que são presos no assoalho e são 5 parafusos e retirando eles pode-se colocar a última fileira de bancos, já que esse carro tem capacidade para 7 passageiros. Para a gente ganhar esse espaço para ter a pia e essa gaveta aqui, a gente decidiu subir com a geladeira. Então, como ela abre para cima, a gente ficou com o espaço restrito, mas foi uma ideia bacana. Inspirado em alguns projetos australianos, aí a gente conseguiu reproduzir aqui, ó. A geladeira é uma resfriar 31 litros, ainda analógica, está com a gente desde 2017, nunca deu dor de cabeça, uma geladeira muito boa e ela consegue inclusive congelar as coisas aqui. Ela tem um compartimento mais baixo, que ele fica mais gelado, e ele tem um compartimento na parte de cima para as coisas que não precisam ficar numa temperatura tão baixa quanto as coisas que estão no fundo. Essa geladeira é uma geladeira quadrivolt, ela funciona em 12 e 24, ligada na corrente contínua, nas baterias. E ela tem também esse adaptador.
Você chegar num camping e tal, tiver uma fonte de energia, você conecta aqui e aqui ela sai na tensão que a geladeira precisa para funcionar. Então ela tem 4 opções de tensão: 12, 24, 110 e 220, porque esse adaptador é bivolt. O botijão que a gente usa é um P5. A gente decidiu desconectar toda a mangueira do sistema, porque quando você guarda o fogão, costuma ficar entortando a mangueira. Então a gente usou um adaptador de ar comprimido aqui, que é a melhor coisa, que nos salvou de muitos problemas, que sempre aquela presilhinha com a abraçadeira estava incomodando a gente. Então o botijão P5 e o fogão de alta pressão. O lugar para colocar o botijão que a gente adaptou é aqui, atrás do step. É muito bom porque, primeiro, que ele viaja fora do carro, que já atende às normas aí. E ainda ficou num lugar que geralmente não teria muita utilidade. Seria um lugar vazio e a gente adaptou um item muito importante. Então esse é o lugar que a gente leva o fogão, já está aqui no ambiente da cozinha, não tem risco de bater em nada e não fica fazendo barulho dentro do carro. Então a gente trava com essa porca e logicamente a chave 11 já anda à mão aqui para dar uma apertada, para não ter nenhuma surpresa. Essa mesinha é uma das funcionalidades desse para-choque, nos ajuda demais no camping e a utilização é muito simples. E esse braço com toda essa estrutura que é muito útil para nós é preso ao para-choque por esse pino que a gente calculou e mandou usinar e já passou por duras provas. O para-choque é preso direto no chassi e quando aberto o braço fica em balanço, sendo preso apenas pelo pino. E quando fechado ele tem mais esse ponto de apoio onde fica o cadeado com a trava. Então aqui o nosso para-choque dá suporte para esse braço, que tem a mesa. Tem aqui o step, que teve que vir para cá para sobrar o espaço para a gente adaptar o tanque na parte de baixo. 2 galões, 40 litros no total, 20 litros cada. E aqui a gente já aproveita e prende o nosso high lift. A nossa barraca dispensa apresentações, é uma Camping World, tamanho 1,60, é uma Top Camp. A gente conecta ela no carro por aqui e aqui a gente tem todo o sistema elétrico dentro da barraca. A diferença da Top Camp é que ela conta com essa proteção aqui. Se você entrar na barraca numa chuva e tudo, ajuda bastante, né? Tem uma barraca inferior da Camping World que tem isso, mas o diferencial dessa é que ela tem esse avanço aqui, que a gente tira ele fecha toda essa parte daqui de baixo do carro. Ele fecha aqui, esse avanço estende para cá, então você cria mais um cômodo aqui embaixo. No acendimento da barraca a gente adaptou esse dimmerzinho aqui, que a gente consegue ajustar aí a intensidade da luz da barraca, isso ajuda muito. Ela conta com a tomada 12 volts dos dois lados. Quando a gente conecta a barraca no inversor de potência, a gente tem também 110 aqui em cima. Ela tem o fechamento lateral com mosqueteiro e blackout nos fundos e na parte da frente. O toldo é um Dandaro de 2,40 e esse toldo ele conta com fechamento lateral, ele prende na parte de cima, nesse elemento vertical aqui também, fechando uma lateral e ajudando até em dias como hoje, que você vê que o sol está um pouco mais baixo, então a gente não fica direitinho embaixo do toldo. Então fechando ali você ganha uma área maior de sombra. E aqui atrás da barraca nós temos a nossa caixa de teto, com abertura suavizada por 2 amortecedores. Ela tem altura de 32 centímetros e área de 1,10 por 53 embaixo e 69 em cima. E aqui nós temos os controladores e os dimmers que acendem todos os LEDs em volta do carro, inclusive um LED dentro da caixa para facilitar a utilização à noite. E é essa caixa de teto que dá suporte para a nossa pequena usina de geração de energia solar. São 2 placas com capacidade de geração de 100 watts cada uma.
Em movimento, uma placa fica aparente, mas quando paramos conseguimos retirar uma placa e ficamos com uma geração total de 200 watts. Sobre as baterias, temos a principal e essa bateria auxiliar, é uma Optima que auxilia no sistema. A tensão das duas é acompanhada separadamente no painel do carro, juntamente com o nosso tropa que mede a temperatura do bloco. Aqui estamos com o carro ligado e as baterias separadas. Quando juntamos, ela fica com a mesma tensão. Conseguimos fazer isso de dentro do carro, temos a opção de apagar para não incomodar à noite. E agora na parte interna do nosso móvel, ainda sobre as baterias. Então aqui na parte de baixo a gente tem uma bateria aqui que a gente comanda a maior parte do carro. É uma Duracell de 170 amperes estacionária. Aqui atrás a gente tem um inversor de potência e a gente arrumou uma ideia muito bacana com esse inversor de potência. Ele transforma o 12 volts em 110. Eu consigo com esses dois disjuntores chavear com qual bateria ele vai ser alimentado. Ou com a da frente, a Optima, ou com essa daqui, ou com as duas. Então com isso a gente conseguiu uma coisa muito bacana, que é usar o nosso carregador inteligente de 10 amperes para carregar essa bateria, usando o alternador, só que sem incluir essa bateria no sistema. Como? A gente coloca o inversor com esse disjuntor fechado, então a gente consegue juntar aquelas duas baterias e elas entram no sistema do alternador, então elas mandam energia para o inversor de potência. A bateria de trás ela não está ligada nesse sistema. Ela fica sendo alimentada pelo nosso carregador inteligente ligado no inversor de potência. Então ela é carregada pelo alternador, só que sem estar incluído no sistema, que a gente sabe que é prejudicial para a bateria. Aqui a gente tem uma chave que a gente consegue desligar e ligar o sistema solar. Aqui a gente tem uma chave para acender a parte de baixo aqui de dentro do carro, do móvel, e iluminar as gavetas. Aqui a gente tem essa luz aqui que auxilia muito no camping, a gente deixa ela direcional. Então esses LEDs aqui, eles iluminam bastante aqui à noite. E aqui a gente tem o chaveamento da nossa bomba. Aqui o nosso quadro de fusíveis, né? São 4 fusíveis aqui, um para cada um dos 4 sistemas principais que a gente tem no carro. E aqui o nosso controlador solar. Nesse momento aqui ele está gerando em torno de 7,5 amperes e tal, com essa incidência solar que a gente tem. Isso é mais que suficiente para tocar a geladeira e ainda alimentar a nossa bateria. Então esse aqui é o nosso carregador inteligente. Originalmente ele vem com esses dois jacarezinhos e aqui é a entrada principal que a gente liga na rede. A gente fez uma pequena adaptação aqui para poder usar no carro em movimento sem o risco de fechar um curto e tudo mais. Então a gente tira isso daqui. A parte do jacarezinho ficou do mesmo jeito, então a gente tira e a gente já tem um conector no carro que é igual. A gente deixou isso aqui para proteção, então a gente vem com ele e conecta aqui. Aqui ele já está conectado e já mostrou aí a tensão da bateria. Então eu vou simular aqui uma ligação dele no nosso inversor de potência. Então aqui ele vai passar a mostrar qual a corrente que ele está mandando para dentro da bateria. Então é ele que a gente usa quando a gente quer usar o alternador e as baterias da frente para mandar energia aqui para trás sem inserir a bateria estacionária no sistema. Então aqui é o nosso armário, a gente tem uma gaveta aqui embaixo, tem outra gaveta aqui no meio. A gente tem a opção, né, de acender essa luzinha de LED que ilumina a gaveta quando está à noite para procurar alguma coisa. Se fechou de cima, a de baixo também está iluminada. E aqui em cima a gente tem outro armário onde a gente leva as roupas e da mesma forma a gente tem uma luz interna aqui para facilitar encontrar. A gente gosta muito de utilizar aqueles organizador de mala. E temos mais um armarinho aqui, com a porta aberta. A gente tem 2 prateleiras que a gente consegue carregar alguma coisa aqui em cima e aqui embaixo. Então a gente gosta de colocar as coisas de banho aqui, que tá sempre à mão. E mais uma coisa muito legal, a gente colocou esse, como se fosse por cima do carpete, né? Esse forro, que ele é de corino, então facilita bastante na limpeza, que a gente faz mais viagem off-road, tudo, então tá sempre com muita poeira e é muito mais prático para limpar. Aqui parou, passou um paninho, tá tudo limpinho.
Então todas as nossas gavetas têm esse sistema de abre e fecha, que é ótimo, trava bastante, não fica fazendo barulho, também não deixa abrir as gavetas durante a viagem. Para a nossa utilização, a gente identificou que a melhor disposição do carro é andar só com esses dois bancos, que a gente coloca a cadeirinha do Conrado e quando eu preciso dar uma assistência para ele, eu pulo aqui para trás e consigo sentar do lado dele. Assim também a gente tem maior liberdade para mexer nos armários, que ficam as minhas coisas do Eumarx, e a gente acaba trazendo uma mala para o Conrado que eu coloco aqui e a gente também coloca o nosso porta-pote aqui. Mas para quem quiser tem a opção de instalar ainda o terceiro banco e para poder estar utilizando esses armários é só levantar o banco e prender aqui para poder acessar com maior facilidade os armários de roupa. Na suspensão a gente fez uma pequena modificação na frente, que a gente colocou apenas uma mola um pouco maior. Na traseira, que recebe a maior parte do peso, é que as modificações foram maiores. A gente adaptou uma bolsa de ar que a gente consegue calibrar. E a gente fez a troca dos amortecedores originais pelo rancho. Isso nos deu versatilidade pelo seguinte: quando a gente está rodando com toda a estrutura, a traseira fica pesada, a gente coloca uma calibragem maior nas bolsas e, como o rancho tem um ajuste, a gente coloca no 9 e o carro roda praticamente original. Não fica aquela traseira socando, aquela traseira caída. Então é um carro que fica muito bom de viajar com peso. Quando a gente tira tudo e vai usar o carro no dia a dia, a gente tira a pressão das bolsas e reduz a calibragem do rancho ali para 4, 5 e o carro roda igualmente confortável. Então, com essa adaptação, a gente ganhou uma versatilidade boa para usar o carro tanto em viagens quanto no dia a dia, coisa que a gente sofreu muito durante esse tempo. A gente experimentou 2 molas em cada lado, experimentamos mola reforçada, só que aí não teria essa versatilidade. A gente precisaria ficar trocando mola e voltando mola no fim e no início de cada viagem, e agora com a simples calibração da bolsa e um ajuste ali no amortecedor, a gente tem o carro sempre confortável. Todas essas modificações que a gente mostrou, suspensão do carro, o aumento da altura, as modificações visuais, elas estão todas já documentadas. Nós fizemos o CSV, fizemos a vistoria, então tudo isso já consta no documento. A única coisa que a gente nunca modificou no carro foi a mecânica, né? Porque o tipo de viagem que a gente faz, a gente precisa de confiabilidade e não de velocidade. Quem acompanha o canal sabe que a gente já fez aí Patagônia, Atacama, então a gente prefere realmente ter o carro ali confiável. A gente usa o carro e sempre optou por fazer manutenções preventivas. A gente faz inclusive a lavagem do tanque, né? Como hoje o diesel tem essa composição do biodiesel, então a gente faz a lavagem do tanque, usamos estabilizador de óleo diesel em cada abastecimento, justamente para evitar aí proliferação de bactérias e essas surpresinhas que o nosso querido diesel brasileiro está trazendo para nós que somos donos de carro que usam desses combustíveis. O carro está com 144 mil quilômetros rodados. A gente deu muita sorte que a gente comprou esse carro em 2019 com apenas 55 mil quilômetros rodados. Então a gente rodou aí esses 90 mil com ele, né? A maior parte em viagens, e já estamos aí há mais de 5 anos com o carro.